Glória a Deus. Pode ser a igreja? Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Bendito seja o Senhor Deus de nossa vida e de nossa salvação. Amém? Pessoal da mídia, minha versão é a KJA, a mesma que o pastor leu quando fez a devocional. Se não me falha a memória, uma das últimas vezes que eu preguei aqui à noite, eu preguei Lucas 15, a partir do versículo 11, e a gente falou sobre o filho pródigo, sobre o filho que estava perdido fora da casa do pai. Mas naquela ocasião eu falei para os irmãos que não existia somente um filho perdido. Eram dois filhos daquele pai da parábola que estavam perdidos. Um dentro da casa fora da casa do pai, o outro dentro da casa do pai. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filho que estava perdido dentro da casa do pai. Amém? Deus possa aplicar sua palavra ao nosso coração. Então é Lucas capítulo 15, do versículo 25 em diante. Lucas 15, do versículo 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Palavra bendita do Senhor nosso Deus. Pai bendito, o teu povo está aqui diante da tua palavra, e eu peço que o Senhor, de maneira graciosa, Pai, possa nos conduzir a falar algo que seja proveitoso para a vida dos teus filhos, para a vida da tua igreja. Dependemos totalmente do Senhor. Fala conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Relembrando, capítulo 15 de Lucas, você vai encontrar no início do capítulo, versículo 1 e versículo 2,
o porquê que Jesus ele fala uma série de 3 parábolas. Diz assim: aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Tudo parte dessa indagação dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles que inquiriam Jesus, no sentido de que ele deveria ter o mesmo padrão deles, um padrão de santidade que chegou ao ponto de afastar o contato daquelas pessoas que se diziam de Deus com as pessoas que precisavam de conhecer melhor a Deus. E aí ele fala a parábola da ovelha perdida. Quem é o pastor que uma ovelha dele se perdendo, ele não deixa as 99 que estão boas no aprisco e vai à procura daquela que está perdida. E depois ele fala a parábola da dracma perdida, de uma mulher, de uma dona de casa que perde uma dracma valiosa e chama suas amigas para procurar, e procuram diligentemente. E quando acham aquela dracma perdida, se alegram e festejam. O sentido da parábola da ovelha também é a alegria quando o pastor acha a ovelha e atrás de volta para o aprisco. E o sentido da parábola dos filhos também é a alegria quando o filho que estava perdido, ele se reconcilia. É lógico que Jesus estava aqui fazendo uma comparação entre os pecadores, que tinham uma capacidade imensa de abrir o coração para o Evangelho, de abrir o coração para Jesus, de deixar Jesus penetrar na vida deles, e os fariseus, que se diziam grandes mestres da lei, mas suas vidas estavam também perdidas dentro da religiosidade promovida pela lei, pela obrigação, por aquilo que se devia fazer no pensamento deles, na interpretação deles, para agradar a Deus. E aí, na parábola dos filhos perdidos, o pai, ele se comporta de uma maneira maravilhosa. E eu queria fazer algumas colocações gerais a respeito do comportamento desse segundo filho, que não saiu da casa do pai, mas estava igualmente perdido dentro da casa do pai. Primeiro, esse filho teve uma atitude que remontava a essa posição dos fariseus, como eu já falei para vocês, censurando, murmurando, reclamando, não conseguindo ver graça onde existia graça, não conseguindo ver perdão onde existia necessidade de perdão, não conseguindo ver a ação de Deus onde Deus estava agindo. E por isso esse filho estava perdido dentro da casa do pai. Esse filho também mais velho, ele tipifica pessoas que se acham justas aos seus próprios olhos. Versículo 19, a parte B, ele diz para o pai dele: eu nunca desobedeci você em nada. Eu vivo a vida toda aqui dentro da sua casa, eu nunca desobedeci você em nada. E eu estava pensando em casa, a lógica natural dos argumentos do segundo filho perdido, elas são lógicas que têm a ver com a nossa odiernidade. Quem cumpre as regras, né, recebe as benevolências. Né? Quem cumpre as normas recebe os prêmios, recebe os louros. Mas essa lógica não é a lógica do reino de Deus, da ação de Jesus Cristo entre os homens. Quando ele fala que ele nunca desobedeceu o pai em nada, ele está falando que ele teve a capacidade de ser plenamente compatível com as exigências que a lei fazia, com as ordens que ele tinha que cumprir
Muitas vezes não porque amava o Pai, não porque amava o seu próximo, não porque amava a Deus acima de todas as coisas, mas porque queria ser visto como alguém que cumpre as regras. Isso é religiosidade morta. Isso é religiosidade cega, que faz com que a gente não enxergue a necessidade do próximo e que faz com que a gente não enxergue as nossas próprias debilidades. É algo que por fora nos promove, mas por dentro nós mesmos não conseguimos enxergar que estamos mortos, que estamos secos e que estamos longe da presença do Pai, longe da vontade do Pai. E é assim que muitas vezes acontece conosco. Quando a gente baseia a nossa espiritualidade em cumprir regras, a gente acaba tomando um foco que vai levar a um dia, quando de alguma maneira a gente descumprir essas regras, ou a gente descumprir outras regras que não são tão importantes para nós, a gente vai se comportar como se a gente ainda fosse os principais cumpridores da vontade de Deus. Porque o pecado muitas vezes é o pecado do próximo somente. O meu pecado, muitas vezes ele está oculto a mim mesmo. Davi ora no Salmo 51 dizendo assim: Pai, perdoa-me pelos pecados que me são ocultos. Ele tem um discernimento diante de Deus profundo, sabendo que há muitas vezes coisas que a gente pensa, faz, fala e age diante de Deus, que desagrada ao Senhor, que fere o coração do Senhor, mas como está tudo bem para a nossa dimensão de religiosidade, para o nosso meio religioso, ou para a nossa forma de ver as coisas de Deus, então tudo bem. Mas isso vai nos afastando do Pai. O filho mais velho, ele não conhecia a extensão dos seus privilégios diante de Deus. Versículo 31, parte B, o pai fala para ele: meu filho, quando ele diz: olha, você deu o novilho que era preparado para as festas mais importantes da nossa família. No texto tem uma questão de cultura muito forte envolvida no texto, em tudo que o texto fala. Quando o primeiro filho lá no versículo 11 diz que ele quer as partes dos bens do pai, nas palavras da época, na cultura da época, é como ele estivesse dizendo: eu quero que meu pai morra. Mas não era só isso. O filho mais velho, pela cultura, precisava repreender o filho mais novo, e ele não faz. Ele fica quieto, ele deixa acontecer, mostrando que de repente a vontade dele também era que o pai não existisse mais. Ele não teve a coragem de fazer o que o irmão mais novo fez, mas o pecado de omissão dele foi tão pecado quanto o pecado do irmão mais novo, que afrontou o pai e foi embora viver dissolutamente. Ele não conhece o privilégio de ser filho. E o título dessa mensagem é esse: o filho perdido dentro da casa do pai, um convite a desfrutar da identidade de filho. Por que que nós nos perdemos às vezes dentro da casa do pai? Porque nós não sabemos trazer para a nossa vida, para a nossa vivência, a identidade de filho de Deus. Nós vivemos só como servos de Deus. E nós pautamos a nossa vida com Deus no serviço. Enquanto mais serviço, melhor. Enquanto mais serviço, mais Deus está se agradando de mim. Enquanto mais serviço, mais Deus está sobre a minha vida. E aí você vai entrando numa demanda em que muitas vezes você está se afastando de Deus e não percebe. Porque não é só o serviço. Ou a dimensão do serviço é extremamente importante para a nossa vida e para a nossa caminhada, mas a dimensão da paternidade de Deus, ela é muito mais elevada. Ela não nos deixa nos perder. Ela nos dá identidade, bendito seja o nome do Senhor. Porque um dia você não poderá mais servir a Deus, mas você vai continuar sendo filho amado de Deus, satisfeito na presença dEle, para a glória dEle e para o bem da sua vida,
Aleluia, meu irmão! Não é isso que a gente vê no ministério pastoral? Pergunte a qualquer pastor experiente. O pastor passa anos e anos pastoreando, servindo. Sua vida está envolta ao serviço. Quando ele deixa de pastorear, muitas vezes ele adoece, porque ele criou uma identidade voltada ao serviço. Ele criou uma identidade voltada aos resultados que aconteciam em volta dele. E o Pai não quer isso. O Pai quer que, acima de tudo, nossa identidade seja a identidade de filho, que desfruta dos privilégios do Pai. Tudo que é meu é teu, meu filho. Tudo que é meu é teu. Você não precisa pensar em herança. Você não precisa pensar em benevolência. Você não precisa pensar em algo que vai de alguma maneira te fortalecer ou te ajudar, porque tudo que é meu é teu. Tudo que é de minha posse está sobre a sua também, para que você possa ter acesso a todas as coisas. É só você entender e desfrutar disso na minha presença. Bendito seja o nome do Senhor. O filho mais velho também tem dificuldade de celebrar a bênção dos outros. O texto diz no versículo 28 que ele se encheu de ira e ele se negou a entrar na festa. Então é assim. Porque quando a gente cria uma religiosidade baseada naquilo que a gente pensa, a gente não consegue celebrar a alegria daquelas pessoas que a gente acha que não merece a alegria. E o reino de Deus é assim. É o reino de ponta cabeça. É um reino escandaloso. Se você ainda não conseguiu entender a perspectiva do Evangelho e da cruz como uma perspectiva de escândalo, leia novamente o Novo Testamento, leia os Evangelhos e veja que o convite da cruz de Cristo é um convite escandaloso para todo aquele. Não interessa se é um assassino, não interessa se é um marginal, não interessa se é uma prostituta, não interessa se é um ladrão, não interessa se é um corrupto. Todo aquele que nele crê, que vier aos pés dele, receba a vida eterna, receba a virtude, receba a graça de Deus. E isso é um escândalo do ponto de vista da religião no mundo, na história do mundo. Porque em todas as religiões na história do mundo, você tem que conquistar a sua salvação. Você tem que se salvar pelos seus méritos. Você tem que conquistar os cargos, as dádivas, tudo aquilo de honra que você puder conquistar dentro da religião por méritos seu. Mas no reino do Pai não é assim. No reino do Pai, Ele te dá de graça, bendito seja o nome do Senhor. Ele chama o cobrador de imposto, que era odiado por todos os judeus, e diz assim para ele: vem após mim que eu vou fazer agora você pescador de homens, meu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pega um homem, Saulo de Tarso, que perseguia e exterminava a igreja do Senhor, maltratava os santos do Senhor, esteve presente na morte de Estevão, o primeiro mártir. E ele fala assim: eu vou te ensinar o quanto que é importante para a tua vida você me servir e sofrer por causa do meu nome. É um reino invertido, meus irmãos. Então, a gente não pode ter dificuldade de celebrar as bênçãos que Deus derrama sobre a vida daquelas pessoas que Ele quer derramar, porque isso é evangelho, isso é fruto, isso é graça, isso é poder de Deus, isso é glória de Deus. E não adianta, porque aquela pessoa precisa melhorar nisso, é porque tal pessoa não merecia aquilo. Quem é você para dizer isso? Quem somos nós para dizer quem merece ou quem não merece as coisas? Porque Deus sabe como agir, como trabalhar na vida dos seus filhos. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Ele sabe quando repreender. Ele sabe quando exortar. Ele sabe quando destilar amor. Ele sabe quando colocar nos braços.
Ele é o Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. Mas a condição daquele filho era uma condição de ignorância, de inveja, de falta de amor, de egoísmo e de sofrimento no meio disso tudo. Ele estava dentro da casa do pai fazendo todas as coisas que a lei dizia que deveria fazer, mas ele estava sofrendo também. Como muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai, tentando fazer todas as coisas que as regras nos mandam fazer, mas a nossa alma está seca e nós estamos sofrendo. 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 Qual era o maior problema? Ele não se via como filho. Ele só se via como servo. Talvez você se veja só como pecador. Eu lembro que faz muito tempo, novo convertido, teve um irmão que a primeira oportunidade que ele teve, ele chegou na frente da igreja e falou assim: eu não sei se eu sou salvo ou se eu não sou, mas eu queria agradecer porque a igreja está orando por mim, está me ajudando e eu aceitei Jesus, tá? Né? E são coisas que demora a ficha cair mesmo. Então a pessoa se vê somente como pecador, se vê como um indigno, e não consegue entender a dimensão maior do que foi derramado sobre a tua vida quando você creu em Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Nada que você fez contribuiu para essa primeira graça de Deus sobre a tua vida. Foi somente o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Deus, quando olha para você, a primeira imagem que Deus tem não é do teu pecado, da tua falha ou da tua dificuldade de ter santidade ou alguma coisa parecida diante de Deus, mas quando Deus olha para você, Ele vê o Filho dele na cruz e Ele diz: este homem, esta mulher entendeu a graça de meu filho, então agora eu derramo santidade sobre a vida dele. É um santo do Senhor, é um servo do Senhor, é um meu filho também, para a glória de Deus. Deus te vê assim. Então o que te define não é o que as pessoas dizem. O que te define não é a dificuldade que você tem ainda de vencer algumas áreas da sua vida. O que te define não é nada que possa trazer trauma para você, nem hoje, nem ontem, nem no futuro, algo que possa trazer. O que te define, meu amado irmão, é o fato de que Jesus te aceitou através de Jesus Cristo e você foi feito Filho de Deus. Filho de Deus. Irmão de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Santificado, purificado, feito justo, feito santo, uma dádiva diante do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nunca esqueça disso, de viver a identidade de filho em primeiro lugar na sua vida. Eu quero falar somente 3 coisas para encerrar. Primeiro, nosso valor não depende do serviço, nem muito menos de agradar as pessoas. Quando nós não temos identidade de filho, nós vivemos baseando nossos valores em serviços, em demandas humanas, em agradar as pessoas. Se você quer levar a sério a vida cristã, se você quer levar a sério a liderança cristã, se você quer levar a sério os dons que Deus te deu para servir a Ele nessa terra, se você quer levar a sério o fato de você ser filho de Deus, então lembre-se disso para o resto da sua vida. Você irá decepcionar pessoas. E cada vez mais que nós particularmente estivermos com nossa vida e nosso ministério voltado somente para agradar as pessoas, nós iremos nos frustrar. Porque ninguém pode agradar a todo mundo. Ninguém consegue agradar a todo mundo. Nenhum de nós conseguimos dar conta das demandas e das perspectivas que esse mundo pecador traz sobre nós. E que esse mundo religioso traz sobre nós.
Quando eu comecei no ministério, eu achava que não existia limites para atender as demandas pastorais. E durante muito tempo eu nunca consegui dizer não, mesmo maltratando a minha família, mesmo maltratando a minha saúde, mesmo muitas vezes eu não conseguindo dar conta daquilo que estava me sendo pedido, mas eu não conseguia dizer não. A partir do momento que eu entendi que ser pastor não é ser perfeito e não é agradar a todo mundo, eu comecei a aprender a dizer não. E dizer, infelizmente, isso que você está pedindo, eu não posso fazer. A resposta é não. A resposta é não. Porque se nós não soubermos dizer não, no meio desse ativismo do mundo religioso hoje, mundo gospel, nós iremos perder a relação com Deus. E quando a gente perde a relação com Deus, a gente perde tudo. A gente se torna o filho perdido dentro da casa do Pai. O coração fica azedo. A nossa atenção, ela só é direcionada para as coisas erradas, ou para as coisas não louváveis. Eu olho para o lado e digo, está vendo o presbítero? Que erro ele cometeu na fala dele. Mas esse mesmo presbítero muitas vezes falou coisas lindas que eu não consegui ouvir na fala dele. Eu olho para o outro lado e reclamo do líder do departamento que conseguiu atender, dar recado, falar com 90% dos liderados, mas porque 10% não foi atingido, aí eu só consigo ver aquele erro de 10% que não foi abrangido na ação de liderança dele. Deus fala, Deus brada, Deus faz milagre na minha vida, no meu dia a dia, nas pessoas que estão ao meu redor, e eu não consigo enxergar, porque eu estou perdido. A relação com o Pai foi perdida. A tendência sempre é um sentimento de obrigação, obediência cega, ao invés de alegria e de regozijo. E isso aconteceu com os discípulos. Entende? Tudo no começo é mil maravilhas. E o irmão mais velho na casa do Pai tipifica o crente velho na igreja. Se você é crente já de muitos anos na igreja, levanta bem sua audição espiritual para o que eu estou falando, porque isso é perigoso para nós que temos 20 e 30 anos de igreja. Entende? Como foi lá no começo, você lembra? Você lembra do primeiro amor? Você lembra dos cultos de vigília? Você lembra das orações incessantes? Você lembra quando Deus te batizou com o Espírito Santo, inclusive que você não queria nem parar de falar em línguas, e de profetizar, e de falar as grandezas de Deus, que hoje você nem fala mais? O que é que aconteceu com você? Foi Deus que mudou? Foi o Pai que mudou? Foi o Pai que sumiu no mapa? Como muitos pais humanos aí fazem, abandonam os filhos? Se tem uma coisa que o pai não faz nunca, é abandonar o filho. Ele pode fazer o que quer. O filho poderia reclamar do que ele quisesse, o filho mais velho, mas a mesma atitude do pai com o filho mais novo, ele teve com o filho mais velho. Ele foi atrás, ele foi lá, ele foi conversar, ele recebeu, ele abraçou, ele quis trazer para perto. E é isso que Deus faz conosco. Então os discípulos no começo da caminhada foi mil maravilhas, mas depois que as perspectivas deles começaram a se tornar humanas demais, eles não entenderam a proposta de Jesus e entraram em uma dimensão de azedume da alma. Eu quero dar exemplo só de Judas, o mais inteligente,
foi colocado como tesoureiro. Tinha uma visão extremamente abrangente do que era Israel da época, das necessidades do povo de Israel. Mas tem uma coisa no estudo da teologia, que talvez você já tenha ouvido, que se chama perspectiva messiânica, que foi o grande problema de Judas. Ele achava que Jesus seria o governador que ia tirar os judeus das mãos do Império Romano. E quando ele viu que Jesus não ia fazer isso, ele perdeu a alegria. Assim como muita gente busca a Deus na igreja para resolver os seus problemas pessoais, e quando Deus não resolve, ela perde a alegria, ela perde a perspectiva, porque foi oferecido para ela muitas vezes um Deus que não existe, um Jesus que não é o Jesus das Escrituras, um Jesus que nunca esteve disposto a dar chave de carro para ninguém, chave de casa para ninguém, chave de vida plena e de saúde plena para ninguém, absolutamente. Isso não existe nas Escrituras, isso não existe no reino de Deus, como forma objetiva do reino. Existe como resultado da caminhada no reino, milagres, bênçãos de Deus de maneira natural, mas isso não pode ser o objetivo principal da nossa aliança com Deus, porque senão nós vamos nos perder, assim como Judas se perdeu. E ele olha para Jesus e vê aquele cara que ele pensava que ia tomar o poder político. O que é que eu vou fazer com esse camarada aqui? Para que ele serve? 30 moedas de prata já é o suficiente. Leva ele, faz o que vocês quiserem. Porque ele estava perdido ao lado de Jesus. Ele estava perdido ao lado do Salvador. Ele estava perdido ao lado da salvação. E vocês sabem qual foi o resultado dele. Em segundo lugar, a verdade é que muitas vezes a graça ela é estendida realmente a quem não merece, isso eu já falei. A lógica do servo dentro da casa do pai é de ser punido se ele errar. Mais uma vez, nunca desobedeceu nada. O valor está baseado naquilo que ele faz. E eu não estou dizendo que o fazer não é importante, mas o fazer ele vem revestido de várias coisas. A filosofia de ministério do seminário da nossa igreja é conhecer, ser, fazer. Então o que é que acontece? O aluno ele se converte e já quer ir fazer. E a gente mostra para ele, olha, existe uma filosofia baseada na Bíblia que, para que a gente não sofra lá na frente, ela pede que a gente entenda que primeiro eu preciso conhecer o que é o reino de Deus, as coisas de Deus, a vida com Deus. Aí eu me torno uma pessoa com as características para viver essa vida. E aí, depois disso, eu vou fazer aquilo que essa vida pede para que eu faça. Conhecer, ser e fazer. Quando você está envolvido somente com o fazer, você irá, em algum momento, se frustrar. Porque a motivação do fazer, mais uma vez, muitas vezes ela não está baseada em o amor incondicional do coração do Pai. Se as pessoas te aplaudirem por aquilo que você faz para Deus, quando é para Deus, para você tudo bem. Se as pessoas não te aplaudirem, para você tudo bem também. Se as pessoas disserem assim, poxa vida, o que o irmão fulano, o diácono fulano de tal fez, para Deus foi muito bonito, você vai dizer, amém, tudo bem. Se as pessoas dizerem assim, foi muito feio, você vai dizer, tudo bem também. Porque você fez para Deus. Todas as coisas que fizerdes, fazei como que para Deus e não para os homens. Deus, o Senhor, é quem nos dará a recompensa. Bendito seja o seu santo nome. É assim a dinâmica do filho que conhece o Pai. Em terceiro lugar, o perigo
é viver na casa do Pai sem entender o que é ser verdadeiramente filho. O menor filho da casa do Pai é maior que o maior servo do Antigo Testamento. A dinâmica do Antigo Testamento é: Deus vai enviar um Salvador, Ele está chegando, precisamos cumprir essas regras da lei para que a gente esteja pronto para a chegada desse Salvador. A dinâmica é essa. Quando Jesus chega, amados irmãos, outra ordem de vida com Deus acontece. Não a ordem das obrigações, elas cessam como obrigação em si. Não é que nós não tenhamos obrigações espirituais, porque todos nós temos as disciplinas espirituais, mas como justificação diante de Deus elas cessam, e agora começa uma ordem chamada graça de Deus, graça de Jesus Cristo, graça através do Filho de Deus, de Jesus. E aí nesse texto de Mateus 11:11, Jesus diz: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. João Batista foi um grande profeta, nascido de ventre de mulher, não tem ninguém igual a ele. Mas eu digo para vocês que o menor, o mais pequenino no reino do meu Pai é maior do que João Batista. Por quê? Porque ele é filho. A sua identidade não está baseada em grandeza, em posses, nem em realizações. Ela está baseada no fato de que ela é um pequenino filho de Deus, amado e cuidado por esse Deus poderoso e grandioso. Você é esse pequenino filho de Deus. Jesus quer olhar para nós como grandes amigos que vivem na alegria de amar e de ser amado. No processo de discipulado, ele chega para os seus discípulos em João 15:15, ele fala: já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o servo só obedece. O servo não tem intimidade com o seu senhor, ele só obedece. Vocês não. Vocês precisam entender que agora vocês são meus amigos. Vocês são iguais a mim. Amém? E o problema também é que eu não consigo me identificar com esse parâmetro de ser amigo de Jesus. Porque eu vejo Jesus somente como sendo Deus. Eu tenho dificuldade de ver Jesus como sendo homem. Mas Ele se fez homem justamente para que a gente pudesse ter essa identificação. Pastor, eu me sinto tão solitário. Não precisa que você se sinta mais assim, porque Jesus está ao teu lado e Ele é teu amigo. Pastor, às vezes eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho com quem falar. Você pode falar com o Senhor Jesus. Ele é o teu amigo por excelência. Ele te ouve. Ele anda ao teu lado, meu querido irmão. Eu quero que vocês me chamem de amigos. De amigos. Jesus nos chamou à glória da liberdade dos filhos de Deus. A criação anseia por essa liberdade, está em Romanos capítulo 8. E o pastor Magdiel fez a leitura devocional. Eu tinha planejado fechar a pregação com aquela leitura. Vamos fazer, então foi confirmação, né, da parte de Deus. Mas é importante ver naquele texto que Deus, Ele nos chama de filhos. O texto diz que Jesus foi o primogênito para que pudesse haver muitos irmãos de Jesus, que somos nós, todos nós aqui. Todos vocês, eu e vocês, aqueles que estão adorando a Deus hoje na face da terra, tiveram o privilégio de ser feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Essa é a nossa identidade diante de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a sua e deve ser a sua identidade diante de Deus, diante do Senhor. Nessa perspectiva, jogue fora tudo aquilo que traz para o seu coração decepção,
que dentro da casa do Pai te tira muitas vezes o gozo de experimentar da alegria das visitações do Pai dentro da casa dele. Faça como Davi, que em meio a todas as tragédias que aconteceram na sua vida, ele lutou incessantemente no seu espírito, e olha que ele é um santo do Antigo Testamento, irmãos. Ele tinha esperança daquilo que estava por vir, mas não tinha clareza daquela clareza que nós temos hoje da obra completa de Jesus Cristo. Mas ele ora a Deus incessantemente, e ele luta em todos os seus momentos de tragédia, para que o espírito de alegria do Senhor não saia da sua vida, não saia da sua história, não saia de dentro dele, para que ele pudesse em todos os momentos adorar o Senhor e saber que o Senhor estava com ele e que ele também era filho de Deus em todas as situações. Abra a sua Bíblia em Romanos 8 para nós encerrarmos. No final dessa leitura, eu peço, você pode ficar sentado mesmo, eu peço somente que você faça uma oração diante de Deus, pedindo para que Ele venha fazer no seu coração aquilo que Ele ministrou no seu coração hoje. A palavra de Deus, eu não sei o que Deus ministrou no seu coração. Talvez ministrou a vontade de você ser mais fervoroso, de você voltar ao primeiro amor, de você lutar contra algumas coisas que você identificou como sendo características do filho que está perdido dentro da casa do Pai. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, para que isso saia da sua vida e da sua forma de servir a Deus, e que no lugar disso Ele ponha a identidade de filho cada vez mais profunda no seu coração, cada vez mais penetrante na sua vida e no seu coração, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus. Versículo 28, só vou ler uns versículozinhos antes que o pastor Magdiel leu, que no versículo 29 vai estar o versículo que eu falei para vocês, dizendo que nós somos filhos também, somos irmãos de Jesus. Mesma dinâmica, eu vou ler o primeiro versículo e vocês vão ler sucessivamente, né? E vamos cada um lendo um versículo até o final, amém? E no final os irmãos estão à vontade para fazer a oração por suas vidas e diante do Senhor. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Em conclusão, pois chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as
Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica de pé, meus irmãos. Grupo de louvor, fica à vontade. Ore agora ao Senhor e peça a Deus que Ele confirme no seu coração essa identidade de filho. Ore ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai poderoso, em nome de Jesus, ó Senhor. Tu és, ó Deus amado, Deus Pai, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que é, ó Deus amado, aquele que tem cuidado da vida de cada um dos teus filhos aqui presentes, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo traga, ó Deus amado, de maneira gloriosa a mente e ao coração de cada um, ó Deus, cada vez mais essa convicção de que o Senhor é o nosso Pai, Deus bendito, que cuida da nossa vida. Perdoa, Deus amado, tudo aquilo que pode estar no nosso coração e na nossa mente, nos afastando, ó Deus amado, ó Senhor, da Tua presença, mesmo dentro da Tua casa. Nos ajuda, ó Deus, a renovar a nossa mente, a renovar o nosso coração, a renovar a nossa vida diante da Tua presença. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.